Bem, a gente tem aqui duas histórias, dois grupos de 12 homens. Eles estão separados por séculos, mas, de alguma forma, unidos por uma missão. Vamos mergulhar fundo na origem das 12 tribos de Israel e depois na dos 12 apóstolos para descobrir uma conexão que é, no mínimo, surpreendente. Parece uma pergunta meio sem pé nem cabeça, não é? Mas, olha, a resposta conecta a astúcia de um pastor lá do passado com as ordens dadas a um grupo de discípulos muito tempo depois. E essa ligação revela uma mudança fundamental sobre o que realmente significa construir um legado. Então, qual o nosso roteiro para hoje? A gente começa com uma família em pé de guerra, passa pela história de riqueza e esperteza, conhece os novos 12 apóstolos e, por fim, a gente vai analisar as instruções que eles receberam para a missão deles. Ok, tudo começa com Jacó e sua família. E olha, a dinâmica familiar aqui não era nada tranquila, viu? É uma história cheia de rivalidade, de inveja e de um desejo desesperado por filhos, numa época em que ter descendentes era basicamente a medida do valor de uma pessoa. Dá uma olhada nessa estrutura familiar. Os 12 filhos de Jacó, que seriam os futuros líderes das 12 tribos, nasceram de 4 mulheres diferentes. As esposas, que eram irmãs, Lia e Raquel, e as servas de cada uma delas. Só isso aqui já era uma receita para o caos, né? E a tensão era enorme. Isso aqui não era um desentendimento qualquer, era um grito de desespero de Raquel. Na cultura da época, não poder ter filhos era visto como uma vergonha, uma humilhação profunda, e essa angústia toda levou ela a tomar atitudes extremas. A competição entre as irmãs era tão, mas tão acirrada que elas chegaram a usar suas servas para ter filhos por elas e até negociavam o tempo com o próprio marido. Tem aquele caso famoso das mandrágoras, que eram umas plantas que o pessoal acreditava que ajudavam na fertilidade. Pois é, Lia trocou essas plantas por uma noite com Jacó. Isso mostra um nível da disputa por esse legado. Certo, com família agora formada, com os 12 filhos, o foco de Jacó mudou completamente. Agora era hora de construir a própria fortuna. E ele fez isso de uma maneira incrivelmente astuta, enquanto ainda trabalhava para o seu sogro, o Labão. A estratégia de Jacó foi simplesmente genial. Ele fez um acordo que, na teoria, parecia bom para o sogro. O pagamento dele seria só os animais com alguma falha na cor, os malhados, salpicados. Só que ele usou uma técnica bem curiosa, colocando galhos descascados na frente dos bebedouros. A crença era que isso ia influenciar a aparência dos filhotes, garantindo que os animais mais fortes nascessem justamente com as cores que fariam dele o dono. E não é que o plano funcionou? E como funcionou? Jacó não só formou uma família enorme, como também acumulou uma riqueza impressionante. De um cara que fugiu de casa, ele se tornou um homem superpoderoso e próspero. Tudo graças à sua inteligência e, claro, muito trabalho. Mas é claro que essa riqueza toda gerou inveja. Sentindo o clima pesar com os filhos de Labão, Jacó decide que é hora de fugir de novo. E é uma fuga super tensa que dura dias e termina com uma baita confrontação. Mas, no final, em vez de briga, eles fazem um pacto de não se prejudicarem mais. 12. Guarda bem esse número. Esse é um número de filhos que Jacó levou com ele. 12 fundadores de uma nação, que nasceram do conflito e foram forjados na astúcia. E é esse mesmo número que vai reaparecer séculos depois, mas com um propósito completamente diferente. E agora a gente entra na segunda parte da nossa história. Jesus escolhe 12 homens, um número que ecoa as 12 tribos, para estabelecer uma fundação totalmente nova. Não uma nação de terra baseada em sangue, mas sim uma comunidade espiritual. E aqui estão eles, um grupo bem improvável se a gente parar para pensar. Pescadores, um coletor de impostos, tinha até um nacionalista radical no meio. Pessoas comuns, sabe, chamadas para uma tarefa extraordinária. E os nomes deles se tornariam a base de um movimento totalmente novo. E presta atenção na primeira instrução. A missão deles, a princípio, era para as ovelhas perdidas do povo de Israel. O uso da palavra ovelhas e Israel não é coincidência. Nos joga de volta para a história de Jacó, aquele pastor que fundou as 12 tribos. É aqui que o contraste entre as duas histórias fica gritante. As instruções que esses 12 recebem são o exato oposto da jornada de Jacó de acumular riqueza e poder. É uma missão baseada num legado de serviço. O propósito do poder que eles recebem é para servir, não para enriquecer. Eles ganham autoridade para curar, para libertar pessoas e para anunciar uma mensagem. Tudo focado nos outros, nunca neles mesmos.
E essa lista do que não levar é radical. A ordem é para ir sem absolutamente nada, sem dinheiro, sem bagagem extra, sem nenhuma segurança material. A ideia era confiar totalmente na missão e na bondade das pessoas que os receberiam. Era uma jornada de vulnerabilidade total. E aqui está o coração da nossa análise. De um lado, a gente tem a riqueza de Jacó, material, palpável, conquistada com esperteza. Do outro, a riqueza dos apóstolos, uma autoridade espiritual com a ordem de dar de graça o que eles receberam de graça. São duas histórias de fundação, com duas definições de prosperidade que são completamente opostas. A metáfora das ovelhas volta com tudo, mas agora de um jeito bem mais dramático. Eles não são os pastores espertos como Jacó. Eles são as ovelhas, vulneráveis, sendo enviadas para um mundo perigoso. A instrução é combinar sabedoria estratégica com uma intenção pura. O caminho que eles seguiram não levaria a rebanhos e riquezas, como foi com Jacó. Levaria a tribunais, a perseguição e, para muitos deles, a morte. A fundação que eles estavam construindo seria firmada não com ouro, mas com sacrifício. E a gente termina com essa questão, para pensar um pouco. A história de Jacó definiu uma nação por meio de terra, descendência e prosperidade material. A história dos apóstolos redefiniu o que é uma missão, baseando-a em serviço, sacrifício e um tipo completamente diferente de riqueza. Isso faz a gente se perguntar de que forma as histórias que a gente conta sobre nossas origens moldam nosso propósito hoje.